de começar esse segundo tempo, eu só queria pedir desculpas, porque eu acabei esquecendo de citar uma terceira corrente, que para mim, obviamente, era tão óbvio, mas esqueci de falar para vocês. Que nesse julgado passado, do direito à educação, eu falei que tinham 3 correntes. A primeira, da máxima efetividade, que é encampada pelos tribunais superiores. A segunda, do mínimo existencial, que foi citada pelo relator, o ministro Celso de Mello. E tem uma terceira corrente também, que é totalmente refutada pelos tribunais superiores, mas que também sempre é citada, e como foi no acórdão, que é a questão da reserva do possível. Só queria fazer uma última consideração para vocês, que é a palavrinha-chave para a hora da prova. Reserva do possível é o fenômeno que indica a escassez de recursos orçamentários. Pergunta: qual é o fundamento constitucional? Resposta: artigos 167 e 169 da Constituição Federal. 167, por exemplo, prevê: não pode haver assunção de dívidas fora do orçamento. Ah, pronto. Esse é o coringa que a Fazenda Pública adota para dizer que não tem que dar nada em juízo. Como não pode ter dívida fora do orçamento, eu não preciso construir escola, reservar vaga, custear transporte, fornecer remédio, eu não preciso fazer nada. É um argumento que sempre é citado nos acordos do Supremo, como foi nesse caso também, mas que sempre é afastado. Porque eu estou citando para vocês. Alguém pode perguntar: doutor, como procurador do Estado, do município, como é que você defende? E tem lá o meu tópico pronto na contestação. Muito embora eu sempre apanhe, a gente cita a reserva do possível. Vamos para o informativo 634. Quinta decisão importante, página 3. Agosto de 2011. Princípio da simetria e processo legislativo. Estamos aqui diante de um drama, pessoal. Por quê? Palavras dos próprios doutrinadores de direito constitucional. Se tem algo que é complicado no ordenamento brasileiro, esse algo é o princípio federativo. Federalismo e simetria muito mais confunde do que explica. E eu vou dizer para vocês o que a doutrina pensa em relação à simetria e como você pode utilizar isso de 2 formas. Vamos lá. Da onde surgiu isso? Pergunta inicial de prova. Qual é a forma de Estado adotada pelo Brasil? Resposta: forma federativa. Princípio federativo. Aonde está escrito isso? 2 artigos que você não pode esquecer de fundamentar na hora da prova. Artigo 1º e artigo 18 da CF. O artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil. O artigo 18 diz: os entes são autônomos entre si. Então, característica básica do federalismo é a autonomia dos entes federativos. Cada ente federativo, portanto, tem uma capacidade de autogoverno, auto-organização e auto-administração. Autonomia significa a tríplice capacidade. Ok. Da onde vem o princípio da simetria? Simetria significa harmonia. O princípio da simetria diz que as normas da Constituição estadual devem guardar uma harmonia com as normas da Constituição Federal. Simetria, repetindo, traduz uma ideia de harmonia. E quais são as espécies de simetria previstas pela doutrina? Item 5.2 do roteiro. E aí eu vou dizer para vocês como é que a simetria mais confunde do que explica. A doutrina fala: tem algumas normas da Constituição que são normas que traduzem uma simetria explícita. Me dá um exemplo. O artigo 37 da Constituição. Ali diz: os princípios administrativos aplicáveis aos estados, municípios e Distrito Federal, ou seja, algum município pode não cumprir
com base na autonomia, algum princípio administrativo? Falar aqui no município do Rio não tem moralidade. Não pode. É um caso clássico de simetria explícita. Esse é mole. O problema é esse aqui, ó. O que é a simetria implícita? Ah, é aquela que decorre da lógica do sistema constitucional. Repetindo, é aquela que decorre da lógica do sistema constitucional. Muito bonito isso que eu falei, mas na prática não explica nada. Vem o governador e vai me perguntar: Cristiano, tem princípio da eficiência e economicidade no âmbito federal, posso fazer no estadual? Pode, apesar de não ser explícito, é algo que está na lógica. Cristiano, posso virar um rei aqui no estado de Rio de Janeiro e não um governador? Não, porque aí, pô, foge a lógica do razoável. Beleza. Ainda com relação à simetria. A simetria, ela pode ser negativa ou positiva. O que é a simetria negativa? Se não está na Constituição Federal, não pode estar na Constituição Estadual. Se não está na Constituição Federal, não pode estar previsto na Constituição Estadual. Existe simetria negativa? Resposta: não. Não é admitida pela doutrina. A Constituição Federal não fala nada sobre folclore. A Constituição Estadual pode falar? Pode, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o Estado é autônomo. Eu tenho uma tríplice capacidade. Mesmo que a Federal não tenha falado nada, não tem nenhum problema que eu discipline determinado assunto. O que é simetria positiva? Ah, se está na Constituição Federal, tem que estar na estadual. Existe simetria positiva? Só no caso de simetria explícita. Tem que ter princípio da legalidade, essa palavra, na Constituição Estadual? Tem. Que o 37 obriga. Isso é o que tem em termos de doutrina sobre a simetria. Mas vocês vão ver que isso não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. Exemplo. O governador do estado pode me procurar e falar assim: Cristiano, estou indignado. Por quê? Veja só que absurdo. Os municípios agora estão falando sobre bueiros. Só quem pode falar sobre bueiros sou eu. Não se preocupa não, governador. Eu vou dizer, isso é um absurdo. A Constituição do Estado não fala nada. E aí, por simetria, a lei orgânica também não poderia falar. Como é que o prefeito vai defender? Não, mas não tem simetria negativa. Não é porque não fala nada que eu não posso falar. E aí, quem é que decide? Quem vai decidir é o STF casuisticamente. Cada caso é que ele vai dizer, ah, isso é caso de simetria ou não é. Só que o Supremo, e aqui eu faço uma crítica, não fundamenta suas decisões. Um exemplo clássico é o caso concreto que eu trouxe para vocês, de processo legislativo. Era uma ARDIM proposta pelo governador do estado do Piauí, em face do artigo 77 da Constituição Estadual do Piauí, que exigia lei complementar para um processo legislativo, sendo certo que a Constituição Federal não falava nada. A Constituição Federal não fala nada e a Constituição Estadual fala. Isso pode ou não pode? Eu acabei de falar que não existe simetria negativa. Tudo bem, a Constituição Federal não falou nada, aí a estadual vem e fala por lei complementar, ainda faz menção que lei complementar vai julgar matéria de processo legislativo. Isso é um absurdo, está criando um quórum rigoroso. Por que é absurdo? Eu não tenho minha capacidade de autolegislação, auto-organização, autogoverno, não tenho minha autonomia, não tenho meu princípio federativo, não tenho um poder constituinte derivado decorrente, que é o poder que a Constituição Estadual tem, que é o poder que o Estado-membro tem de elaborar a própria Constituição Estadual. Qual é o problema? E aí vem dois ministros, Menezes Direito e Carmen Lúcia, e falam, não tem problema nenhum, já que não existe simetria negativa. E o restante? Ah, não, a Constituição não fala nada, então é de bom proveito que a estadual também não fale.
com base na simetria. Qual é a fundamentação dos ministros? Nenhuma, só fala. Com base na simetria, a Constituição Federal não fala nada, a estadual também não deve falar. Por que não deve? E a minha capacidade, autonomia, o artigo 1º, 18, meu poder contínuo derivado, decorrente. Ah, deixa isso, Paulo. Eu trouxe esse acórdão para vocês, sinto muito, não era para explicar. Mas só para dizer que vocês vão ter que estudar informativo para saber o que é ou não é caso de simetria. Simetria explícita é mole. Como é que eu vou saber que é caso de simetria implícita? Da lógica do sistema constitucional. Só você estudando cada caso em concreto. Um exemplo do ano passado para vocês. A Constituição Estadual do Rio de Janeiro previa votação em regime fechado. Desculpa, em regime aberto. Para expulsar parlamentar por quebra de decoro. Então o cara vai ser julgado, sessão aberta, plenário lotado. A Constituição Federal fala em regime fechado. Ah, qual o problema? Eu não sou Estado-membro, eu não tenho minha capacidade, eu não posso colocar uma coisa mais rigorosa em prol da moralidade, fazer a votação aberta? O Supremo falou, não, simetria não, acho melhor não. É uma norma de reprodução obrigatória, se é fechado aqui, vai ter que ser fechado no Estado também. E não explica. E só disse que as normas relativas a processo legislativo devem guardar simetria com a Constituição Federal. E disse que era inconstitucional esse dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Todo mundo que tinha sido expulso por quebra de decoro, impetrou o mandato de segurança e voltou. Opa, beleza, agora vai ser votação em regime fechado. Volta em regime fechado, votação secreta, os caras ficaram. Estão lá até hoje na LERJ. Agora, de novo, processo legislativo. O que o Supremo faz? Ignora a capacidade, a autonomia, o princípio federativo e mais uma vez fala em simetria para processo legislativo. Qual é a dica que eu dou para vocês? Sugestão. Em matéria de processo legislativo, o Supremo costuma aplicar de forma cerrada a simetria. Costuma. Mas não tem uma fundamentação que explique tal aplicação. Tranquilo? Posso ir adiante? Pois não. Pode? Falou que a questão da lei 9868 seria caso de simetria, né? A obrigar a... Obrigava não, ele só fala que é bom. Isso. Então, seria um caso de simetria também indireta? Seria um caso de simetria indireta. Perguntinha dele é o seguinte, é que tem ainda uma terceira espécie de simetria. A simetria ela pode ser direta quando vem do texto constitucional e indireta quando vem da lei infraconstitucional. Por que tem amicus curiae no âmbito estadual? Ah, porque tem uma lei federal que se aplica sobre o assunto. E aí se aplica a simetria indireta. Por que eu tenho que fornecer medicamento para AIDS? Porque tem uma lei federal que diz que a União tem que fornecer. Então, se a União tem que fornecer, o Estado também tem. Simetria indireta é aquela que advém da legislação infraconstitucional. E a simetria direta é aquela que vem por força da própria Constituição. Nesse caso, o amicus curiae seria um caso de simetria indireta. Podemos? Informativo 635. Essa história todo mundo deve conhecer. Mas, obviamente, estou aqui para trazer todos os fundamentos para uma decisão judicial bem fundamentada para vocês. Informativo 635, agosto de 2011, união homoafetiva. Legitimidade constitucional. O afeto como valor jurídico. Direito à busca da felicidade. Função contramajoritária do Supremo. Como é que surgiu essa questão dos homoafetivos? Início da história. Carlos Mink, deputado estadual, propõe uma lei no estado do Rio de Janeiro permitindo reconhecimento de pensão para servidor público estadual homoafetivo. A lei vem a ser declarada inconstitucional por vício de forma. Somente o governador do estado pode encaminhar projeto de lei que disponha sobre regime jurídico de servidor. Tá bom. Então, para não pairar dúvidas, o Sérgio Cabral fala, eu concordo com o Mink. O Mink fala, Sérgio Cabral, isso aqui teve um vício de iniciativa, um vício formal subjetivo. Não tem problema. Vamos ajuizar uma DPF para sedimentar isso de uma vez por todas. Luiz Roberto Barroso, você pode nos dar uma ajuda? Pois não. O Barroso lança um artigo chamado Diferentes mais Iguais,
o reconhecimento das relações homoafetivas no Brasil e fica sendo incumbido de preparar uma inicial em nome do governador do estado, Rio de Janeiro. E daí surgiu a ADPF 132, proposta pelo governador do estado do Rio de Janeiro, em face do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do estado do Rio de Janeiro. Perguntas: por que o Barroso ajuizou a ADPF? Porque era contra um estatuto. Não cabe ADIM contra a lei anterior à Constituição. E era um ato normativo de 75. Esse é o regulamento, é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do estado do Rio de Janeiro. Que não fala nada em heterossexual, homem e mulher, família, varão, virago, macho. O que fala é: o servidor público terá direito à licença gala para se casar com outro, licença nojo quando morrer outro, pensão previdenciária em caso de dependência econômica. E o Barroso ajuiza uma ADPF em que ele fala o seguinte: na verdade, eu não quero tocar no texto do Decreto-Lei 220. Eu não quero extirpar, revogar, reconhecer a inconstitucionalidade de nenhum ato normativo. O que eu quero, Supremo Tribunal Federal, é tão somente que se faça uma interpretação conforme do Estatuto perante a Constituição Federal. Dica que eu dou para vocês: está na moda agora a interpretação conforme. Quais são as premissas teóricas da interpretação conforme? E eu sugiro que vocês anotem. O próprio Barroso fala isso no livro dele, no Interpretação e Aplicação e no curso. Primeira premissa: o sentido não pode ser o mais evidente da leitura do texto. Então, se o texto fala o céu é azul, você não pode falar interpretação conforme, onde está azul, lê esse verde. Não dá. Segundo, você vai escolher uma interpretação compatível com o texto. Terceiro, as demais interpretações devem ser excluídas. Ou seja, o Barroso diz o seguinte: é um mecanismo hermenêutico de controle de constitucionalidade. O que o governador do estado, através do Barroso, pedia na inicial, portanto, era: servidor público, não está evidente se é homoafetivo ou heterossexual. Existe uma interpretação possível, que é aquele pleiteiro. Qual é a interpretação possível? Onde se lê servidor, que lê-se também o homoafetivo. Porque, caso contrário, se você entender que só tem direito à licença gala para se casar o heterossexual, estar-se-ia violando o princípio da isonomia e igualdade. Todos são iguais perante a lei. O princípio da autonomia da vontade. E a própria dignidade da pessoa humana. Peço licença para vocês para fazer um mega parênteses atual. Todo mundo que já foi meu aluno aqui nunca ouviu falar nisso que eu falarei agora. Barroso não vira ministro do Supremo. Pede licença. Vai dar aula em Harvard e em Sorbonne. Faz um trabalho de final de curso sobre dignidade da pessoa humana. E vem com os ideais novos. No início do artigo da monografia dele, ele dá a entender que a autonomia da vontade deveria ser um valor quase que absoluto. Então ele começa assim, daquela maneira poética. Siegfried Gallwenger apenas disse que não existiu o Holocausto. Lawrence apenas queria fazer sexo com seu companheiro homoafetivo. Fulano apenas queria ter o direito de abortar. Cicrano apenas queria. E depois ele começa a discorrer sobre a dignidade da pessoa humana. O que é muito interessante? Posição atual do Barroso. E eu quero, por favor, que vocês anotem isso. Ele fala
que a dignidade da pessoa humana não deve ser considerada, isso de primeira mão, eu não falei isso em aula nenhuma, hein? Eu li isso ontem à noite para vocês. A dignidade da pessoa humana não deve ser considerada um princípio constitucional independente. Ao contrário, ela deve ser um parâmetro para a resolução dos casos difíceis. Ela deve ser um parâmetro para a resolução dos casos difíceis. Nesse ponto, deve-se conferir uma primazia à autonomia da vontade. Entre aspas, o que eu quis dizer, o Barroso não afirma categoricamente é o seguinte: você não pode usar a dignidade humana para limitar algo quando, em caso de dúvida, dignidade versus dignidade, deve prevalecer a autonomia da vontade da pessoa que está em discussão. Me dá um exemplo. Está muito confuso isso. É simples. A mulher quer fazer um aborto. Ela tem a dignidade da pessoa humana de não querer ter um filho. Algum movimento religioso pode falar, não, mas e a dignidade humana do feto? É, dignidade humana versus dignidade humana. Não é um princípio independente. O que deve prevalecer nesse caso? A autonomia da vontade. A mulher dispõe do próprio corpo, então deixa eu abortar. Outro caso, eutanásia. Tô lá 200 anos com uma doença terminal, tô querendo morrer e ninguém deixa eu tirar o tubo. Dignidade humana, eu quero morrer de forma digna. O outro fala, mas dignidade humana, você tem que viver sim. O que deve prevalecer? A autonomia da vontade. Deixa a pessoa desligar o aparelho. Outro caso, dignidade humana. Pô, cara, eu quero expressar, eu acho que o Holocausto não existiu. Aí eu sou falar, se eu sou racista. Não posso dizer que um homem não pisou na lua? Qual é o problema? Aquela frase do Voltaire. Eu não acredito em nada que você falou, mas defendo até o fim o seu direito de falar isso. Dignidade humana, autonomia da vontade. Deixa ele exprimir o pensamento, ainda que você não concorde com nada daquilo que ele falou. Outro. É um absurdo a pessoa se casar. Deus me livre, um homoafetivo. Eu não queria ter um filho assim. O cara quer casar, o outro também. Qual é o problema? Dignidade humana, autonomia da vontade e princípio da igualdade. E aí, o Barroso fala que nesse caso específico dos homoafetivos, o afeto deve ser considerado como um valor jurídico. E isso foi reconhecido pelo ministro relator. O afeto, embora não prevista essa expressão na Constituição, deve ser reconhecido como um valor jurídico. Ou seja, do ponto de vista do direito civil, a união homoafetiva, essa é uma palavrinha importante, não é uma mera sociedade de fato. É um vínculo afetuoso. Dois argumentos ainda são citados na inicial e reproduzidos no acórdão. Primeiro argumento. Artigo 3º, inciso 4º da CF. É o chamado princípio da não discriminação. Todo candidato, princípio da não discriminação. Artigo 3º, inciso 4º. Todo candidato tem mania de ir no artigo 1º e no artigo 5º. Igualdade. E esquece do 3º. Não se esqueçam em prova. Os objetivos fundamentais da República do artigo 3º sempre têm que ser invocados. Está lá, artigo 3º, inciso 1. É um objetivo da República. Construir uma sociedade justa, livre e solidária. Princípio da solidariedade. Nenhum candidato escreve isso em prova. Tem que escrever, pessoal. Outro, artigo 3º, inciso 4º. É proibida qualquer forma de discriminação em razão de sexo, cor, religião, credo. Então tem que ser invocado também o 3º, inciso 4º. E por fim, outro fundamento. Princípio da segurança jurídica. Imagina o dependente homoafetivo sem filhos que mora 40 anos com o cara e morre.
Aí a pensão fica para o Estado, para o cachorro, para uma irmã que ele nunca viu. Princípio da segurança jurídica. E aí o que defende o Barroso é justamente uma interpretação adequada do Código Civil à luz da Constituição, adequada do Estatuto à luz da Constituição. Pegando o gancho na ADPF, Procurador-Geral da República, na verdade foi a Subprocuradora-Geral, ajuiza uma ADI sobre o mesmo tema. E o relator afasta uma interpretação literal do artigo 226 da CF. Esse era o grande argumento da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, como amicus curiae. Eles falam o seguinte: o artigo 226, parágrafo 3º, é claro. A união estável entre homem e mulher é interpretação literal. Como é que você vai aplicar a interpretação conforme se o sentido é o mais evidente da leitura do texto? A união estável entre homem e mulher, não é homem com homem nem mulher com mulher. Nesse caso, tem que se aplicar a interpretação literal. Argumento esse que foi refutado pelo relator, que diz que o caso merecia uma interpretação sistemática, que o 226 não poderia ser interpretado literalmente, isoladamente, mas em conjunto com todo o restante. Tudo isso que eu falei para vocês era o óbvio. O que tem de tão importante no voto do relator? O que tem de interessante que não saiu nos jornais que ninguém sabe? Primeiro, item 6.3. A jurisprudência dos Estados Unidos acerca da proteção da intimidade. E é muito interessante, eu cito isso para você que está voltando à moda. A prova de que está voltando na moda é porque eles querem quebrar o precedente nos Estados Unidos da América agora. Tentaram quebrar esse ano, não conseguiram, vão levar para votação ano que vem. Que o Barroso acabou de escrever sobre esse assunto e que foi citado pelo ministro no voto do relator. Até que ponto vai o seu direito à intimidade? Qual é os dois precedentes norte-americanos muito importantes que já tem no roteiro de vocês? Primeiro, aborto. O caso Roe versus Wade, eu botei para vocês. Nos Estados Unidos, é permitido o aborto no primeiro trimestre de gestação, sob o argumento de que não há vida. Ainda não houve o desenvolvimento do sistema nervoso central do feto. Não tem vida. Se não tem vida, prevalece o direito à intimidade, à autonomia da vontade da gestante. É um precedente que os conservadores querem quebrar, obviamente. E outro, o caso Lawrence versus Texas, que o Barroso cita logo na primeira página do trabalho dele de monografia. Foi um caso de ampla repercussão em 2003. No Texas só tem macho. E numa lei estadual de 2003, proíbe o sexo anal no estado. Independente de que é mulher, se for homem, não pode ter. Aqui todo mundo é conservador. A lei de sodomia que eles falam. E a lei foi levada ao julgamento da Suprema Corte por votação apertada. Se entendeu que a lei era inconstitucional com base na autonomia da vontade e no direito à intimidade. O relator se aproveita da jurisprudência americana e cita isso na fundamentação de seu acórdão. Ele fala, ó, olha o pensamento mundial como é que é. Está podendo fazer aborto, está podendo ter união homoafetiva, por que só no Brasil vai ser o contrário? E digo mais, e já está no roteiro de vocês, 6.4. Tem recomendações de um tratado internacional famosíssimo, Yogyakarta, que eu nunca tinha ouvido falar, recentemente assinado pelo Brasil. Obviamente, como é que eu poderia fazer uma função de advogado do diabo? Eu falo assim, com todo respeito aos internacionalistas,
Mas todo mundo sabe que o tratado internacional não tem efeito vinculante.